Um pastor insensato disse assim para o irmão da igreja: você quer fazer algo para ter a salvação na sua vida? Tem de fazer tudo aquilo que é certo, dizendo ele. Só que esse cara que se diz pastor, ele não foi buscar nem para saber o que é pastor, cara. Pastor, onde está o mestre, o guia? O pastor, a Bíblia diz que ele anda na frente da ovelha, abrindo porta, dando solução, dando sabedoria e inteligência. Esse cara está falando do Jesus que não viu, do Deus que não viu. Ele fala daquilo sem certeza por não ter buscado o contexto. O contexto da Bíblia não está na Bíblia. O contexto da Bíblia é o dicionário da língua portuguesa. Essa Bíblia tem um livro específico que é o dicionário da língua portuguesa. Então ele falou de salvação sem saber o que é salvação. A Bíblia diz que Deus, em Apocalipse capítulo 22, do versículo 13, que Deus ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, o último, o princípio e o fim. Ele está na formação de tudo. Tudo que você vai buscar o contexto daquilo, você encontra Deus, Jesus. A verdade é, a certeza, lá está a fonética, a família de Jesus, a fonética, morfologia, sintaxe, onde está a gramática, onde está a ortografia, onde está a escrita correta. Aí está Deus, a salvação. Quando você vai buscar a certeza daquilo, o contexto daquilo, você encontrou a salvação. Você está salvo daquela insensatez que te contaram. A Bíblia diz assim, bem-aventurado, a Bíblia diz assim, lá em São Mateus capítulo 11, do versículo 6, diz assim, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, disse Jesus. A verdade é. Então o homem ele não foi buscar para saber o que é salvação. A salvação não é você aceitar esse Jesus e está falando para o irmão que vai morar no céu, nesse céu. Ninguém vai para esse céu. Ninguém vai para esse céu, diz a Bíblia. A Bíblia diz que todos nós viemos do pó da terra e ao pó nós vamos tornar. Todos, o viado, o ladrão, o pó é nada. Todos, o ladrão, o viado, o cachaceiro, todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém vai para esse céu. Então o homem ele falou de salvação e não foi buscar para saber o que é salvação. Vamos supor, eu estou na insensatez. Eu fui buscar contexto. Pois aí está a salvação. Deus, Jesus, o alfa vem de alfabeto, o ômega vem de teor, onde está o contexto de algo. E Jesus é a verdade, passou a ser unificado mesmo. Aí está a salvação. Você foi buscar o contexto, pois aí está a salvação. Você está liberto daquela insensatez. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade é, e a verdade libertará daquela mentira que te contaram. Então tudo que a gente vai buscar Deus, Jesus, onde está o contexto de algo, você encontra a salvação. O cara está falando daquilo. Quando você aceita Jesus na igreja, amigo, você aceitou o dono da igreja. Quem inventou esse Jesus, esse Deus, sem buscar contexto, foi o dono da igreja católica. Ele inventou esse Deus e passou essa insensatez para a terra toda, dizendo que esse Deus abençoou o homem. O homem, ele passou a confiar nesse Deus, ele colocou uma fé tão grande nesse cara, nesse Deus, que ele trabalha feito doido. Quando ele compra um carro, ele diz que foi esse Deus que deu para ele. Se ele não tivesse trabalhado, ele não tinha conseguido esse carro. No dia que ele adoece, esse Deus que ele se apegou tanto, ele não livra ele da doença. E no dia que esse cara morre, ele morre gritando por esse Deus que venha salvar ele e não salva. Porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 3, primeiro 2, diz assim, que tudo tem o seu tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Nós já saímos do ventre da mãe com a vida traçada. A Bíblia diz em Eclesiastes 8 diz assim, que no dia da morte não há trégua, nem esse Jesus livra, nem Deus livra, nem o seu vizinho livra, nem o médico livra o homem de morrer. Chegou o dia de morrer, nós já saímos do ventre da mãe com a vida traçada. O homem da igreja está falando que esse Deus ele livra ele. Se você for lá no hospital da criança, agora tem criança chorando com dor e morrendo com câncer. O cara não foi buscar a certeza para saber o que é Deus, o que é Jesus. A Bíblia fala do Deus vivo e fala do Deus morto. O Deus morto está para cima, naquilo que não vimos, mas o Deus vivo ele está para baixo, no conteúdo de tudo. Tudo que você vai buscar o conteúdo, você encontra Deus, Jesus. A verdade é, a certeza daquilo, o homem passou a insensatez para o homem. Essa literatura ela veio da igreja católica, o dono da igreja católica passou essa insensatez para a terra toda, ele ficou multimilionário falando daquilo que não viu. Amigo, valeu por essa fala.